Fala galera do curso online, tudo certo? A aula de hoje é sobre aquelas três mechas, redimensional, fixa e tradicional. Era uma aula que eu queria trazer muito para vocês porque esse ponto é um diferencial tremendo no mercado de trabalho. O que eu trago para vocês nessa aula é algo completamente diferente e algo que eu desenvolvi, para que vocês entendam a fundo como funcionam as mechas e aí sim vocês conseguirem fazer cortes totalmente perfeitos. É muito importante que vocês dominem isso daqui. Dominou isso daqui, ponto. Tu és diferente no mercado de trabalho. É realmente uma técnica exclusiva para a galera aqui do curso online. Fui eu que desenvolvi, eu que trouxe essas teorias aqui pra gente e os cálculos também. O cálculo não te preocupa, não precisa decorar. É só para questão de entendimento e para realmente fixe dentro da tua cabeça como funciona cada uma das mechas. Portanto, eu peço para vocês que prestem atenção nessa aula e assistam ela até o final, porque essa sim vai fazer uma diferença fenomenal na carreira de vocês. Bacana? Então, vamos para a aula. Aqui a gente vai muito mais do que só revisar, tá? A gente vai a fundo nas mechas. Quais são elas? O básico, né? Nós temos as mechas fixas, nós temos as mechas redimensionais e nós temos as mechas tradicionais. Isso daqui é muito importante que vocês dominem 100%, tá? Quem domina isso daqui, tá feito. Consegue emprego em qualquer lugar, consegue fazer qualquer tipo de corte espetacular e perfeito. Isso daqui é obrigação de vocês que estão aqui no curso online. Por isso que a gente vai trazer mais uma revisão aqui para vocês. A gente vai mostrar até uma parte matemática aqui, mas não precisa te preocupar. É só para dar um entendimento maior, para tu ver quais são as projeções, o que acontece com cada uma delas e para deixar realmente claro como cada uma delas funciona. Quando tu domina isso daqui, tu praticamente faz todo tipo de cabelo, né? Tu não vai fazer um cabelo longo, por exemplo, que daí tu não puxa a mecha na direção para cima, tu puxa no direcionamento do caimento natural do cabelo. Obviamente, existem outros tipos e tal, mas a ideia não é entrar a fundo aqui. A ideia é entrar a fundo nos cortes masculinos, que isso daqui vai englobar o quê? Vai fazer um undercut, vai fazer um short fringe, um pompador, um social, tudo que tem aí no mercado, tu vai fazer por essas mechas aqui, perfeito? E como é que a gente entende cada uma delas? A gente vai detalhar cada uma delas de forma individual para vocês entenderem realmente como isso deve ser feito. Um ponto que aqui é fundamental é o seguinte: cada mecha dessa, o que elas têm em comum? Tu precisa pegar as mechas extremamente limpas. A dificuldade de fazer uma mecha fixa, redimensional ou tradicional é a maneira com que tu pega a mecha. Então, se tu ainda não tens habilidade suficiente, eu sugiro que tu treine realmente a pegada de mecha. Qual é o mais importante num corte? É a tua mão com a tesoura ou a tua mão com um pente? Sem dúvida, é a tua mão com o pente. É ela que vai definir o ângulo perfeito para que tu consiga aplicar de forma excepcional a mecha fixa, a mecha redimensional, a mecha tradicional. Então, ó, essa aula aqui, eu sugiro que tu assista ela até o final. Não pula nada, cara. Fica até o final dessa aula aqui, ó, que cada parte disso daqui, ó, vai acontecer alguma coisa e vocês precisam saber, se eu puxei um pouquinho para cá, o que acontece? Se eu puxei um pouquinho para lá, o que vai acontecer? Isso aqui tem que estar 100% claro na tua cabeça. Bacana? Então, a primeira coisa que a gente vai falar e vai discutir são as mechas fixas. Deixa eu apagar aqui e vamos lá. Eu acho que de todas, essa daqui é a mais tranquila. Mecha fixa. O que é? A gente vai cortar um cabelo, a gente começa pela parte de trás. Então a gente vai definir a primeira mecha. Felipe, como é que eu defino a altura? Não sei, tu vai ter que conversar com o cliente. É conversando com ele que tu vai definir e ter uma ideia de altura. Então vai lá. A gente vai lá, pegou a primeira parte e a gente vai tirar 1 centímetro mais ou menos do cabelo. O cabelo dele ficou, nessa altura aqui. Tu foi lá e cortou. Então essa daqui, ela vai ser a tua mecha fixa. Ou seja, a segunda mecha que tu for pegar, tu vai ter que levar ela para onde? Para a primeira. A terceira mecha que tu vais pegar, tu vais levar ela para a primeira. A quarta para a primeira. A quinta, a sexta, a sétima, oitava, até tu chegar lá na frente. Todas elas vão aqui para a primeira. E o que acontece nisso daqui? Vamos pensar o seguinte: se eu tenho a primeira, eu trouxe ela reta e cortei, essa mecha da frente aqui, ó, lá da testa, olha o quanto que ela precisou percorrer para vir até esse ponto aqui, ó. Então ela precisa ser muito comprida para chegar aqui. Na hora que chegou aqui e cortou, o que vai acontecer? Ela vai voltar, ela vai vir, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Ela precisa estar aqui, ó. Então, esse cabelo comprido aqui, ó, ele que vai chegar até aqui, ó. Se ele fosse desse tamanho aqui, ó, eu jamais conseguiria trazer. Ele morreria aqui.
certo? Então, para ter uma mecha fixa, eu preciso ter comprimento para que ele chegue até lá e consiga ser comprido. O que que isso me diz? Ele me diz o seguinte, que a mecha fixa, o deslocamento vai influenciar no tamanho da minha mecha. Porque vamos fazer o seguinte, na segunda mecha, certo? Eu cortei a primeira. A segunda mecha, eu precisei deslocar 1 centímetro, certo? Na segunda mecha, mais 1 centímetro. Então, quanto que eu tenho aqui? Eu já tenho 2. Mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Então, da primeira para a última foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Ela precisou ter todo esse deslocamento para ser cortada. Na hora que ela volta, ela obrigatoriamente volta maior. Isso daqui é uma representação de um triângulo. Eu tenho a primeira mecha, perfeito. Aqui embaixo eu tenho o deslocamento e aqui eu tenho o cabelo lá da frente que ele precisou tombar. Então, isso daqui é a primeira mecha, isso daqui é o deslocamento, isso daqui é o cabelo que fez o topete. Olha só o quanto que ele precisou deslocar. Então, vamos para o cálculo. Como é que isso daqui funciona? Vamos dar um número, beleza? Vamos botar aqui um número, por exemplo, 16. Aqui eu deixei 16 centímetros de cabelo, um baita de um cabelo. Vamos representar bem grande mesmo. E o deslocamento aqui embaixo, ele foi de 12. Quanto que eu sei que vai dar isso daqui? Existe uma fórmula, que é a fórmula de Pitágoras, que todo mundo conhece, que eu acredito, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é isso daqui, igual a soma do quadrado dos catetos, que é isso e isso. Então eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a 16 ao quadrado, ou seja, 16 vezes 16, mais 12 ao quadrado. Isso tudo aqui vai me dar uma hipotenusa de 20. Então, olha só o que isso me diz. Que esse deslocamento de 12 deu uma diferença de 4 centímetros da minha primeira mecha para a minha última. O meu fio lá atrás, ele tem 16 centímetros, enquanto o da frente, ele tem 20 centímetros. Fazendo com que a mecha fixa traga um pompadour muito acentuado. O que ela faz? Se aqui eu tenho 16 centímetros, lá na frente eu tenho 20. Então, qual vai ser a projeção do meu cabelo? Totalmente inclinada. Um baita de um topete. Então, o que vai variar aqui é a distância que cada mecha vai percorrer. Quanto maior a minha distância percorrida, maior o meu cabelo volta. Se eu preciso andar 10 centímetros, eu vou voltar um pouco maior. Se eu preciso andar 100 centímetros, eu vou voltar muito maior. Então aqui o deslocamento é o que vai definir o quanto de projeção que eu vou dar para o meu topete. Então, se o cara tem uma cabeça gigantesca, eu vou ter isso daqui, um topete enorme, porque eu vou ter várias mechas e o meu deslocamento ele vai ser absolutamente comprido. Legal? Então, só para a gente revisar, mecha fixa, a gente fixou esse daqui, todo mundo veio em direção a ele, até chegar lá na primeira mecha, na parte da testa, onde também foi em direção a ele, e na hora que esse cabelo volta, ó, ele volta absolutamente comprido. Por isso que na mecha fixa a gente tem uma projeção tão grande. Legal? Vamos para a próxima. Então, o que é as mechas redimensionais? A gente vai fazer a mesma coisa. Pegamos uma mecha lá atrás e cortamos. A redimensional ela funciona da seguinte maneira. A segunda mecha vai para a primeira. A terceira mecha vai para a segunda. Olha que interessante. O que aconteceu aqui? Essas duas mechas, a segunda e a terceira, elas deslocaram a mesma quantidade. Vamos botar um número aqui. 2. As duas deslocaram 2. Então, o que isso acontece? Vamos fazer um cálculo. Dessa primeira aqui, olha só. Ela tem a altura da mecha, tem o deslocamento e tem a segunda mecha que foi inclinada ali. Foi inclinada ali na hora de cortar. Perfeito? Então aqui a gente tem 2, que é o deslocamento. 2 centímetros. Quanto que eu posso botar aqui? Vamos botar que a mecha a gente definiu ela como 4 centímetros. 2 centímetros aqui embaixo. Perfeito. Então a gente tem mais um triângulo retângulo. Vamos definir o quanto de altura ela fez deslocando isso daqui? O que é? X ao quadrado igual a
4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado igual a 20. X igual a raiz quadrada de 20. X igual a 4,47. Olha que interessante. Esse daqui, que é o primeiro, ele tem 4 centímetros. O meu segundo, ele vai ter 4 centímetros,47. Olha só como tem um crescimento acentuado aí. Vamos para a terceira. O que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui para vocês. Na terceira mecha, a minha referência já não é mais a primeira. Então eu já tenho outra referência, que é 4,47, ou como a gente conhece, raiz quadrada de 20. Aqui embaixo eu mantenho o mesmo. Qual é o deslocamento? 2. Qual é a altura da minha terceira mecha? X ao quadrado. Então eu vou ter aqui x ao quadrado igual a raiz de 20 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado igual a esse corta com esse, dá 20, mais 4. X ao quadrado é igual a 24. X é igual a raiz quadrada de 24, que o x é aproximadamente 5. Perfeito? Aqui dá mais ou menos 4,89. Então, olha só que interessante. Na primeira tinha 4. Na segunda eu tinha raiz de 20, que é 4,47. Na terceira eu tinha o 4,89. Olha como ele vai crescendo bem aos poucos, diferente da fixa. Porque aqui, o quanto eu percorro, ele é igual, sempre 2. O que muda é a minha referência de mecha, que ela é sempre um pouquinho maior. O que isso vai trazer para vocês? Isso vai trazer isso daqui, ó. Olha só a angulação que ele vai trazer. Na fixa, a gente tinha algo bem acentuado. Já nessa daqui, como a minha base é sempre a mesma, eu vou ter uma projeção um pouquinho mais suave. Como se esse daqui fosse o topete. Isso daqui é a parte de trás. Então, o simples fato do deslocamento ser o mesmo, ele já me dá um outro ângulo. Isso daqui é cálculo, é perfeição. Isso aqui tu não erra. Tu compreendeu que isso daqui, ó, tem que ser sempre a mesma quantidade de mecha, tu vais percorrer exatamente igual. Por isso que eu disse no começo da aula, o que é o ponto mais importante? O ponto mais importante é o teu pente, é como tu vais pegar cada mecha. Porque se tu pegar uma mecha de 2 centímetros aqui e uma de 8 aqui, acabou. Não tem mais o que fazer. Tu tem sempre que pegar a mesma quantidade de mecha. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, né? Nesse caso aqui. No dia a dia, a gente vai pegar mais ou menos 1 centímetro, por aí, certo? Mas, ó, como é importante essa base ser absolutamente igual. Então, quando a gente faz isso com extrema perfeição, pensando em triângulos onde esse cabelo ele realmente vai ter uma inclinação e o cabelo base ele fica absolutamente reto e aqui embaixo a minha distância ela é sempre a mesma, aí a gente tem uma perfeição aqui na hora de executar o corte. Bacana? Vamos para a última. Na mecha tradicional, o que acontece? Vamos lá de novo. A gente pegou a primeira e cortou. Quando a gente vai pegar a segunda, para onde é que ela se desloca? Ela se desloca para a metade do caminho. E essa da frente aqui, ó, essa de trás, que a gente cortou primeiro, para a metade do caminho. Ou seja, as duas vão ter o mesmo deslocamento, x e x. Ou seja, na hora que elas voltarem para o ponto de partida delas, elas terão o mesmo tamanho. Elas chegarão todas no mesmo ponto, fazendo com que eu tenha um corte onde em cima seja totalmente reto. Vamos explicar isso daqui um pouquinho mais detalhado. Voltamos para o triângulo, certo? A gente tem o ponto onde elas se encontram. A gente tem elas se deslocando, essa daqui e essa daqui. E aqui embaixo a gente tem o deslocamento. Vamos colocar números. Digamos que as duas aqui dão um deslocamento de 8. Perfeito? Isso quer dizer que aqui ela deslocou 4, aqui ela deslocou 4, porque as duas deslocam o mesmo. E digamos que o cabelo aqui em cima, a gente colocou uma medida aí de 5. Então, a gente precisa saber
se isso daqui vai ser exatamente igual a 5. Aí a gente volta para aquela questão. É o quê? Hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 5, 5 ao quadrado. É igual a 4 ao quadrado, e esse daqui, ó, que é a altura que a gente não sabe, ele vai ser y, mais y ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, igual a 4 ao quadrado, 16, mais y ao quadrado. Vamos isolar o y. Y ao quadrado igual a 25 menos 16. Porque o 16 pulou para o outro lado. Y ao quadrado igual a 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então a gente sabe que essa altura aqui que eles atingiram foi a altura de 3. Agora veremos se o x realmente vai dar 5. X ao quadrado, que agora ele virou hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 9 mais 16. X ao quadrado igual a 25. X igual a 5. Quando a gente sabe que os dois deslocam o mesmo, o tamanho deles também será o mesmo. Por isso que a gente sempre vai ter o mesmo tamanho quando os dois eles se deslocam para o mesmo ponto, e a importância de isso daqui, ó, ser exatamente igual aos dois. Se tu não pegar do jeito certo, digamos que aqui tu deslocou 5 e aqui tu deslocou 3. Pronto, a coisa já não funciona mais. Esse e esse serão de tamanhos totalmente diferentes. Por isso que é tão importante que na hora que tu for pegar a mecha, elas estejam exatamente no meio do caminho, porque quando elas voltarem, elas estarão com o mesmo tamanho e ficarão na mesma altura, fazendo com que eu tenha um cabelo onde esse tá aqui e ó, fique reto. O que eu quero que fique claro aqui para vocês? Isso não significa que todo fio de cabelo ele vai ter o mesmo tamanho. Por quê? Como é que é o crânio? O crânio ele tende a ser assim, ó. E aqui um pouquinho mais baixo. Então esse fio aqui, ó, ele é maior, mas ele chegou na mesma altura aqui em cima. Então aqui é reto. Esse é maior, ó, vai diminuindo, 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 diminuindo. Eles têm tamanhos diferentes, mas todo mundo chegou na mesma altura usando essa técnica aqui. Ah, Felipe, mas eu queria que todos eles ficassem exatamente do mesmo tamanho. Bacana? Como é que a gente faz isso daí? Como é que a gente faz com que todo fio tenha exatamente o mesmo tamanho? Aí eu desconsidero isso aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Aí eu desconsidero tudo, pô. Se eu quero que todo fio tenha exatamente o mesmo tamanho, eu passo a máquina, pô. Por quê? Porque daí eu vou usar como referência o crânio. É encostar e passar a máquina. O que eu mostrei para vocês aqui de mecha, tu vais dar formato para o crânio. É absolutamente diferente. Então, quando um barbeiro começa a cortar, ensinam para ele, olha, tu corta em cima e eu quero tirar 2 dedos. Eu quero que tu tire 2 dedos. Cara, se tu botar o teu dedo como apoio, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, tu vais cortar o cabelo exatamente todo igual no comprimento, mas tu vais dar o formato do crânio do cara. Se o cara tiver um crânio que não seja perfeito, pronto, vai aparecer aquela imperfeição. Então, ter apoio do dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, é errado. É a mesma coisa que tu passar um pente 8 na cabeça. Tu não estás dando formato, tu estás seguindo o que o crânio já existe, mostrando o que é o crânio. Agora, quando tu usa uma fixa, quando tu usa uma redimensional, quando tu usa uma tradicional, aí, meu amigo, isso é cortar cabelo. Então, por isso que é muito importante que vocês dominem todas essas 3. A fixa, vamos botar uma revisão aqui, que é o quê? Super projetado, ó, saiu aqui do enquadramento para vocês, de tão projetado que foi. A gente vai ter a redimensional, vou abreviar aqui, que é o quê? Projetado, mas não tanto. E a gente vai ter a tradicional, que é ele reto. Certo? Felipe do céu, eu tô vendo aqui que todo mundo projeta, certo? Então, ó, um topete alto, um topete médio e sem topete. Como é que eu faço aquele corte short fringe? Ele é o contrário, ele é menor na frente e maior atrás. O que tu faz no short fringe?
Ao invés de tu começar com uma fixa por trás, tu começa uma fixa cortando pela frente. Pronto. Esse aqui é o topete, curto, e isso daqui é a parte de trás. Tu inverte ela. Então, ao invés de tu crescer, tu diminui. Então, quando tu for fazer um corte que ele desça, né? Quando tu quer que ele desça, tu pega essa técnica e tu inverte ela. A tradicional não tem necessidade, porque a tradicional vai ser sempre reto, né? Mas essa e essa, tu pode inverter ela, começando ela de frente para trás. Aí o que vai acontecer? O cabelo vai tender a ficar menor na frente e maior atrás. Bacana? Então, é isso daqui. Dominem isso daqui e mostrem o trabalho espetacular que vocês podem fazer no mercado de trabalho e levem aí o nosso curso online para cima e mostrem, ó, eu fiz o curso online, olha o que eu entendo, isso daqui é um conteúdo que raras pessoas conhecem. Isso daqui é exclusividade total para vocês. Saibam isso daqui de cabo a rabo, vocês vão ser muito diferente. Conversa com o barbeiro e pergunta para ele se ele sabe o que é essa questão, esse cálculo que a gente fez. Isso daqui é ser diferente no mercado de trabalho.